Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse um policial que pode prever o futuro e impedir todos os crimes, mas acabasse vendo um destino cruel e inevitável, o que você faria? Começamos em 2054, quando várias memórias de um homem finalizando uma mulher começam a aparecer de um jeito bem caótico. Logo descobrimos que se trata de uma visão da Agatha, e a partir dessa informação, duas esferas de madeira são talhadas rapidamente, e uma delas informa que a vítima será uma tal Sarah. Na mesma hora, conhecemos o chefe do departamento pré-crime chamado John, que já chega pronto pro serviço, e aí é revelado que o culpado pelo crime será o Howard. Assim, o parceiro dele chamado Jed informa que eles detectaram uma finalização envolvendo um homem e uma mulher brancos de meia idade. Só que de um lado, a Agatha tá certa de que isso acontecerá de manhã, enquanto os outros dois gêmeos ainda ficam na dúvida em relação aos outros detalhes. Dessa maneira, eles começam a analisar o caso com a confirmação das testemunhas do crime, e como tudo vai acontecer em menos de meia hora, eles precisam agir o quanto antes. Em paralelo, vemos o futuro finalizador indo pegar o jornal do lado de fora, e vendo um sujeito estranho olhando pra fachada da casa dele. Então o engomadinho comenta sobre ver esse cara constantemente ali, e a Sarah lembra que ele não pode confiar muito na própria visão, porque mal consegue enxergar quando tá sem óculos. Aí conforme tomam o café da manhã, é nítido que a mulher parece bem fria quando o amor dela tenta se aproximar e conversar, só que a espertinha logo ajuda o engravatado a se preparar para ir trabalhar. Voltando pra base do departamento pré-crime, a dupla continua analisando as pistas das memórias, e fazendo o possível para recolher informações sobre o número de Howards no distrito, o endereço certo, e por aí vai. O azar é que na hora em que o John pensa ter as informações necessárias para agir, o Jed revela que o endereço que acharam não existe mais, pois o casal se mudou há algum tempo. Isso força o investigador a voltar para a busca de mais informações, e como se essa falha não bastasse, o Fletcher informa que um agente do Departamento de Justiça tá ali para averiguar o trabalho deles. Porém é claro que o Danny e a ironia dele não são a prioridade do momento, porque os profissionais fazem o possível para tentar verificar o endereço correto, por meio de detalhes como arquitetura, decoração e por aí vai. E a parte mais crítica disso tudo é que faltam apenas 12 minutos pro pior acontecer, e conforme a cena do crime começa a progredir cada vez mais pro momento fatídico, o assistente do John é obrigado a aguentar o visitante deles. Ele explica que ali os investigadores reúnem todas as informações necessárias para impedir o crime, e isso é possível por meio da clarividência dos pré-códigos, que são possuidores da capacidade de perceber informações e eventos por meios além dos sentidos normais, ou seja, é basicamente o poder de enxergar o futuro ou conhecimentos ocultos. Mas a questão por trás disso é que mesmo que eles possuam essa habilidade de prever um crime dias antes dele acontecer, uma finalização passional como essa é uma emergência. Em outras palavras, não é um acontecimento premeditado, e normalmente o departamento pré-crime recebe muito mais casos emergenciais. Outro ponto importante é que os nomes da vítima e do suspeito são talhados em esferas de madeira. Na sequência, é anunciado que o crime será cometido em 10 minutos, só que um detalhe percebido pelo John é que uma criança se locomove rapidamente atrás do talarico, e o motivo disso é que ela tá num gira-gira. Tal descoberta é certeira, pois eles mapeiam os parquinhos espalhados pela cidade, gerando a brecha para a equipe começar a partir para a ação. Daí os agentes começam a agir, e o Howard fica de tocaia vendo o sacana entrando na casa dele, e ao voltar para dentro, o futuro finalizador vê a Sarah se esfregando no sujeito. É claro que uma descoberta dessa deixa o homem desolado, e nessa hora, os policiais agem, e o John vê que todas as portas são iguais, o que deixa ele na dúvida em qual entrar. Dessa maneira, a Ivana lembra que eles possuem pouco tempo para agir, e com a ajuda do Jed, o chefe descobre que o Ricardão deixou a porta de casa aberta, e com o anúncio de que tudo acontecerá em 30 segundos, o John acerta essa residência em que precisa entrar, e no momento em que o finalizador vai acabar com a Sarah, o Salvador impede o maluco na hora. Tendo impedido essa tragédia, o Howard é detido pelo crime que cometeria no futuro. De volta pra base, o Danny nota que mesmo com a conclusão da missão, os precódigos ainda sofrem por conta da previsão deles, como se fossem torturados pelo déjà vu. Depois de toda essa tensão, descobrimos que há 6 anos, o número de finalizações disparou preocupantemente, e por um milagre, os precódigos nasceram pra resolver isso. Nisso, a clarividência deles foi usada pra basicamente zerar o número de crimes em Washington. Aí o plano é fazer uma votação propondo a expansão desse departamento pra todo o país. Acontece que a vida do John não é tão bonita quanto o trabalho, porque o mano sai de noite apenas pra se encontrar com um fornecedor de um entorpecente do bom. A questão é que o sujeito deu algum jeito de descobrir que o comprador dele é um grande detetive, e pra piorar, o inconveniente mostra os belos olhos verdes dele. Já na volta pra casa, descobrimos que a residência do agente é totalmente bagunçada, e a única coisa que ele faz é ficar revivendo as memórias do filho dele em um holograma. Esse coitado nitidamente morre de saudade do chão, e fica afogando as mágoas nessas projeções, e após essa tortura, o doidão usa o produto que comprou, e fica todo anestesiado. Aí logo que utiliza a bombinha, o John acessa outra gravação de um momento íntimo dele, e da esposa, mas o vídeo acaba justamente quando a brincadeira ia começar. Então ele fica só na vontade. No dia seguinte, o detetive vai pro trabalho e se encontra com o diretor Lamar. Lá eles conversam sobre o futuro do departamento, que tá sendo avaliado, e futuramente pode ser aplicado em todo o país. Por esse motivo, eles precisam
precisam ficar de olho no Danny, porque o Sakana representa o judiciário do país, e o malandro pode acabar prejudicando o objetivo deles. Falando no diabo, o Fletcher tá explicando pro engomadinho que cada esfera de madeira possui um design diferente, para impedir falsificações. Ao ouvir isso, o primeiro ponto do visitante é que no fim do dia, a única coisa que eles fazem ali é prender alguém que não cometeu crimes. O contra-argumento do investigador é que os precódigos nunca erram uma previsão do futuro, só que a resposta do engravatado também é boa, já que se o departamento altera o destino, o crime deixa de existir. Ou seja, isso é basicamente um paradoxo temporal, pois os eventos relacionados a essa situação se contradizem, o que acaba criando inconsistências na lógica por trás das investigações do pré-crime. Um exemplo disso é o clássico paradoxo do futuro, porque mudar um acontecimento do passado pode criar uma linha do tempo alternativa, ou anular a razão que justifica essa mudança na continuidade dos acontecimentos. E ainda que esse seja uma boa argumentação contra o departamento, o próprio John concorda que é paradoxal, mas a discordância de ambos ainda é muito clara. De um lado, o Danny questiona o que pode acontecer caso os precódigos acabem prevendo intenções, e não os atos em si. Assim, o chefe explica que as criaturas só rastreiam as finalizações, que realmente vão rolar. Porém, o debate não para por aí, pois o agente judicial ainda quer saber o motivo deles não lidarem com outros tipos de crimes. E o porquê disso é que as finalizações são muito nocivas para a teia metafísica que une todos. Tal teoria foi criada pela desenvolvedora do programa chamada Iris. Nisso, o inconveniente comenta que quer conhecer o trio, e no mesmo momento, o John lembra que é uma área restrita, mas ele não conta que o Danny possui um mandato emitido diretamente pelo secretário de justiça, e isso basicamente torna-se insuportável o supervisor do trabalho de todos ali. Nesse momento, os agentes não têm escolha, a não ser levar o sujeito para ver os carequinhas, e chegando lá, o Wally fica em choque por conta da visita inesperada. Daí, pro azar dele, não há o que fazer a não ser cooperar. Desse jeito, o cientista explica que o leite fotônico nutre a garotada, e melhora a qualidade das imagens, fora que a Agatha não tá sozinha, e sim acompanhada dos gêmeos Arthur e Dashiell, e as previsões dele são escaneadas por uma forma de tomografia. Continuando com essa explicação, todo esse processo é indolor pro trio, que não sente dor, e recebe uma alta dose de dopamina, além de ter a serotonina controlada. O motivo disso é que os jovens não podem dormir profundamente, e nem ficar muito acordados, e o especialista sugere que o Danny não veja os precódigos como humanos. Ouvir tudo isso faz o agente judicial comentar que essas formas de vida poderiam ser tratadas como deuses, tanto que aquele lugar funciona como um verdadeiro oráculo para ver o futuro. E para ele, o grande problema disso é que o local é apelidado de templo, e cada agente é como um sacerdote que pode manipular as previsões do jeito que quiser, e o John logicamente discorda disso. Nesse ponto, até os subordinados do departamento de pré-crime concordam com o engomadinho, que tá certo em afirmar que o trabalho deles é basicamente manipular o destino. Em seguida, os dois rivais ficam a sós, e o supervisor se desculpa pelo jeito dele, e lembra que isso é uma herança do pai dele, que era bastante rigoroso para tornar o filho um bom policial. Saber disso faz o John perguntar se o velho se orgulha, e é aí que descobrimos que o coroa do Danny foi finalizado brutalmente com vários disparos. Porém, o pior desse papo não é isso, e sim o fato do Sakana usar essa tragédia dele para lembrar do trauma do detetive, que sofreu a dor sem fim de perder um filho. Logo fica claro que a autoridade judicial sabe que o investigador usa o pré-crime para impedir que isso aconteça com outras pessoas, e esse papo logicamente estressa o policial, que questiona o objetivo do visitante ali. A resposta para tal pergunta também é curta e grossa, porque o Danny sabe que os precódigos não falham. Por isso, a ideia dele é buscar uma falha humana para comprometer o projeto de expandir o departamento. Após essa discussão, o veterano fica ali, e nota que a Agatha parece estar acordada. A questão é que o bobo tenta interagir com a garota, apenas para ser agarrado pela coitada. Descobrimos que o motivo desse transtorno é uma visão dela, e a moça logo mostra uma finalização por afogamento para ele, até que o Wally chega para evitar o pior, já que o nível de adrenocorticotrófico dela estourou, e isso pode significar o estímulo de liberação de hormônios esteroides, como o cortisol e outras substâncias relacionadas ao estresse, a inflamação e por aí vai. Resumindo, tudo aquilo que pode tornar ela mais humana e menos rato de laboratório deve ser regulado cirurgicamente pelo cientista. Mais tarde, o John vai pro departamento de resfriamento para encontrar o Garrian, que a princípio acha que tá encrencado, quando na verdade o comandante só quer consultar um crime. Em um primeiro momento, o guarda comenta que casos que envolvem afogamentos são bem raros, mas com a descrição correta, eles logo acham esse crime, que foi evitado antes mesmo do galã entrar para a corporação. Na sequência, o mano quer saber mais sobre essa investigação. Então, o responsável pelo local aciona as celas, que na verdade são prisões que mantêm os finalizadores em um coma induzido. Conforme se aproximam os dois, acham aquele que seria responsável pelo afogamento, mas que felizmente foi impedido, e esse sujeito não tem uma identificação. Saber disso faz o John questionar o motivo de não terem reconhecido ele pelo olhar, e o motivo disso é que o malandro trocou os olhos em uma cirurgia clandestina, que tem se tornado cada vez mais comum para escapar das autoridades. Depois de saber disso, a dupla tenta recuperar as visões do caso, mas algo impede de localizar esse arquivo, e além do mais, só há registro da clarividência dos gêmeos, e não da Agatha. É claro que isso é bem suspeito, e descobrimos que a vítima é Anne Lively,
Kelly, uma viciada em heroína, que passou por uma clínica de reabilitação e depois nunca mais foi vista. Tendo feito essa descoberta, o investigador decide fazer uma cópia, e por mais que o Gary tente impedir, o detetive insiste nisso, e mais tarde, vemos ele mostrando esse arquivo pro Lamar. Nessa visita, o John também comenta que não só esse caso, como vários outros também tiveram as visões sobre eles ocultadas, e enquanto o coroa toma um chá medicinal, eles falam sobre a visita do Danny à prisão. Só que esse assunto fica de lado na hora em que o senhor fala que a Lara tá preocupada com o rapaz, afinal, ele tá cada vez mais viciado naquele entorpecente. Fora que o diretor também lembra do plano dos políticos, que é basicamente tirar eles do comando assim que o pré-crime se tornar um departamento nacional, e nenhum deles poderá fazer algo contra isso. O pior de tudo é que todos sabem que as motivações do John nas investigações não são políticas, e sim emocionais, justamente pelo trauma de perder o filho. Mas é claro que a oposição vai usar essa dor pra prejudicar os dois, e tomar o trabalho e esforço deles. Porém, o cara garante que não vai deixar isso acontecer. Em paralelo, descobrimos que o Danny simplesmente invadiu a casa do detetive, descobriu a dependência dele em substâncias, e ainda invadiu a privacidade dele ao ver um dos vídeos do Sean. Pra piorar, nada disso foi descoberto, e no dia seguinte, o John chega pro trabalho, e logo de cara é informado sobre a nova vítima, que será um homem chamado Léo. Ao conseguir essa informação, o John recebe a autorização das testemunhas, e começando com as análises das visões, ele vê várias coisas, como uma idosa, a mobília do local, e um outro sujeito envolvido na cena do crime. Acontece que nada disso realmente importa para a próxima informação, que é simplesmente o fato dele ser o criminoso da vez, e é claro que ele esconde isso do Jed. Conseguindo distrair o parceiro, ele consegue se safar, e ao verificar tudo o que há ali, o cara começa a ser questionado por uma das testemunhas, e os dois velhos logo são desligados da investigação. Obviamente tal visão é bem desesperadora, e não importa o que o John faça, tudo acaba da mesma forma, e vai ficando cada vez pior, e quem vê todas as cenas é o Wally, que dá uma chance pro colega dele fugir. Agarrando essa oportunidade, o detetive corre pro elevador, apenas para ser emboscado pelo Danny, que não esconde o fato de ser o sacana por trás dessa armação. E ao ser atacado pelo agente inocente, o canalha confessa que pretende colocar a culpa do crime nos entorpecentes usados pelo investigador, que vai perder o distintivo e será preso em breve. Por sorte, o galã tá armado e consegue fugir em um primeiro momento. Aí ao pegar a estrada, ele aciona o Lamar e explica a situação pro veterano, que também fica em choque com a situação. Afinal de contas, o velho também não sabe quem é o tal Léo, e nem como a visão do futuro pode ter sido manipulada. Então, a conclusão deles é que possivelmente apenas a Iris pode ter a resposta por trás disso. Dessa maneira, eles começam a planejar entrar em contato com o Wally e o Jed para pedir ajuda nessa situação. E agora, o John precisa se refugiar na casa do diretor. Até que isso daria certo se o automóvel do rapaz não começasse a ser hackeado e redirecionado de volta pro escritório. E isso força o doidão a fugir em meio aos carros futuristas. E vale lembrar que o futuro dos filmes nunca acontece. Um exemplo são os carros voadores de 2015 mostrados em De Volta para o Futuro. Sendo que 10 anos depois disso, a gente tá longe de ter um automóvel que voe, porque a nossa maior inovação tecnológica é mandar um robô gerar a imagem de um tubarão de Air Max. Brincadeiras à parte, a gente vai se arriscando ao máximo, até o ponto de fazer um salto perigoso em uma varanda de algumas praticantes de yoga. Por outro lado, o Danny chega no escritório do Lamar e deixa claro que o Fletcher é o braço direito dele. Como se isso não bastasse, o supervisor exige que o coroa conte tudo o que conversou com o John, e por mais que o grisalho tente justificar que o coitado se viciou por ter perdido o filho, nada faz o engomadinho aliviar a barra. Dessa forma, o babaca ainda deixa claro que irá envolver o secretário de justiça, e vai punir quem não cooperar na busca pelo policial, que chega a uma estação de metrô, onde várias publicidades personalizadas aparecem. Ele também logo entra no transporte, apenas para ter o rosto reconhecido, e os jornais rapidamente mudam a manchete e anunciam que o coitado agora é um foragido. Fora que o esquadrão do Fletcher já tá posicionado para capturar o maluco, que tenta fugir apenas para ser encurralado numa viela, em que os colegas dele tentam negociar uma captura pacífica. Porém, o John obviamente não coopera, e dá a entender que vai fugir, e antes que os caçadores acertem ele, o malandro consegue contra-atacar todos e iniciar uma escalada pelo prédio. A cada andar que o doidão sobe, ele consegue enfrentar cada um dos policiais, que mesmo voando, não possuem tanta vantagem contra o veterano deles. Inclusive o fugitivo pula na mochila a jato de um, que perde o controle, voa desgovernado pela viela, ao ponto de invadir um apartamento e arrebentar tudo ali, até os adversários atravessarem o teto. Lá o coitado é nocauteado de vez pelo John, que continua a fuga dele até ser emboscado pelo Danny e pelos capangas dele, que perseguem o foragido para dentro de uma fábrica de carros. Entrando dentro dela, o malandro se esgueira para desarmar o primeiro dos idiotas, e em seguida, ir enchendo os outros bestas de pipocos que não finalizam, mas devem dar uma enxaqueca sinistra. Por fim, o ex-comandante é confrontado pelo Danny, que num confronto direto, é páreo pro galã, e ao se enfrentarem com tudo, acabam caindo numa esteira em que os carros são montados. E já que qualquer erro ali é finalização na certa, o inspetor consegue se livrar, e o John acaba ficando preso dentro de um dos automóveis montados, que é roubado pelo malandro. Nisso ele vai pra casa da Iris, onde logo de cara é atingido por algumas raízes vivas, e chegando na estufa da cientista, é revelado
que aquelas plantas envenenaram o coitado. Por sorte, a coroa dá o antídoto pro invasor, que revela o motivo de estar ali, e questiona pra pesquisadora sobre como é possível forjar uma visão dos precódigos. Acontece que nem a veterana sabe, fora que é nítido o desprezo dela pelo próprio trabalho, porque o objetivo dela nunca foi tornar os 3 carequinhas em instrumentos, e sim salvar eles. É revelado que no passado, havia mais precódigos, que eram filhos de viciados em neuroína, ainda quando esse entorpecente estava começando a ser distribuído. Inicialmente, a ideia era buscar uma cura para as crianças que possuíam sequelas neurológicas, pelo fato dos pais terem abusado da substância, só que muitas delas não resistiram a todo aquele processo. O pior é que os sobreviventes sonhavam com finalizações extremamente macabras, que a princípio pareciam apenas pesadelos, até descobrirem que tudo se tratava de acontecimentos reais. Para piorar, a Iris também acredita que o destino previsto pelas crianças é inevitável, e o John vai acabar finalizando o Léo, mesmo que evite ao máximo fazer isso. Porém, um detalhe interessante é que nem sempre os 3 concordam, pois em pouquíssimos casos, um deles pode ter uma visão diferente, mas ela é apagada. Descobrindo esse podre do sistema, o ex-detetive logo saca que é pelo fato de que a menor chance de falha acabaria comprometendo o departamento pré-crime, ou seja, todos precisam achar que as previsões são 100% certas. Apesar disso, é claro que o John fica furioso com isso, simplesmente pelo fato dele provavelmente ter detido pessoas inocentes, e a Iris explica que, na verdade, algumas delas poderiam apenas ter tido um destino diferente. Todas essas descobertas insanas fazem o cara concluir que o Lamar sabia disso tudo, e a velha comenta que tanto o Grisalho quanto ela consideravam a corporação como um filho, e como qualquer pai, eles não aceitavam as falhas da criação deles. E o multiverso realmente tá passando dos limites, porque quem diria que o Ethan Hunt estaria envolvido numa história de conspiração, em que a justiça norte-americana criou 3 Elevens de Stranger Things. Brincadeiras à parte, é óbvio que o John fica numa sinuca de bico por não saber em quem confiar, e a cientista é direta ao afirmar que ele não deve confiar em ninguém. Afinal de contas, a única forma dele se salvar é recuperar as visões apagadas envolvendo ele. Por sorte, a Iris revela que mesmo que as cópias dessas previsões tenham sido apagadas, ela fez um experimento que guarda a premonição original. Só que para recuperar isso, ele vai precisar invadir a base e capturar a precódigo mais dotada dos 3, que é a Agatha, mas claramente é uma missão impossível. Nessa hora, a mulher explica que qualquer ser vivo é capaz de fazer o necessário para sobreviver, e para exemplificar isso, a doida aperta uma das plantas dela, até o ponto em que a coitadinha fere a mão dela para escapar. Sem contar que o homem é um ex-policial, então o esperto sabe muito bem o que fazer em um caso assim, e vemos que o mano foi até o cirurgião Solomon para fazer um transplante ocular. Como as autoridades ainda poderiam reconhecer a íris do John mesmo com as cicatrizes, ele vai precisar trocar todo o globo ocular, e na hora em que o maluco injeta anestesia nele, o ex-policial rende o besta. Em seguida, o procurado deixa claro que quer os olhos dele de volta, até que a substância começa a fazer efeito, e a enfermeira Greta aparece para ajudar o paciente, além de dar uma apalpada na bunda dele. Descobrimos que o sacana colocou uma espécie de entorpecente que causa riso no ex-detetive, que logo lembra do cirurgião como um maníaco que incendiava os próprios pacientes e que foi preso por ele há anos. Ou seja, o fugitivo nota que vai ser operado por um antigo inimigo, que não é nada carinhoso com o John, pois a ideia é mostrar um pouco do que ele passou na cadeia. Enquanto isso, vemos o Danny e a equipe dele analisando a cena do crime, assim como os possíveis próximos passos do alvo deles, que com certeza não vai fugir por desejar provar a própria inocência. Tendo isso em mente, o agente judicial vai montando uma estratégia, e após isso, ele vai visitar a Lara, e de cara o babaca questiona se a mulher tá abrigando o ex-marido. Fica nítido que essa pergunta não pega bem, e conforme conversam, a moça explica que o John se tornou um viciado depois deles perderem o Sean, e por mais que o engomadinho ache que o menino sumiu por erro do pai, ela garante que é mentira. Acontece que o garotinho sumiu numa piscina pública na época, e uma investigação do FBI apontou que o ex-esposo dela teria tentado se finalizar pelo trauma. Porém, é outra informação que não procede, pois o coitado havia apenas disparado pro alto, enquanto remoía o que tinha rolado. Além disso, a morena comenta que o motivo do divórcio foi pelo fato dela se lembrar do filho sumido, sempre que olhava pro John, e o papo é tão desconfortável que ela coloca o investigador pra correr. Horas depois, vemos que o fugitivo ainda tá meio groggy por conta da anestesia, e agora ele não pode tirar a faixa ou coçar por 12 horas, caso contrário vai ficar cego. Vemos que o Solomon e a assistente dele deixam água e algumas coisas pra comer, mas o principal é uma substância que consegue modificar o rosto do usuário por um tempo, e isso claramente tem alguns efeitos colaterais. E o que não pode faltar é um pouco de neuroína de cortesia vinda de um amigo em comum dos dois. Então, o paciente dá uma baforada e coloca o despertador. Ao cair no sono, o homem sonha com o dia em que estava cronometrando o tempo que o Sean conseguia ficar submerso, e como o objetivo deles era superar uma baleia, o menininho desafia o pai a tentar. Naquele momento, o policial mergulha e num segundo de distração, o traumatizado acabou perdendo o filho de vista pra sempre. Depois dessa revelação, o maluco acorda pra jantar, e sem querer, dá uma bocada bem dada em um pouco de mofo com pão. E pra tirar o gosto, ele dá uma golada em leite, vulgo fungo líquido. Acontece que se fosse só isso tava bom, pois pra completar o Fletcher e o Knott aparecem pra rastrear a localização do procurado. Vemos que eles não parecem confiar muito um no outro, mas começam
começam a operação, e várias aranhas vão se espalhando pelo prédio para escanear os olhos dos moradores e achar o John. Por outro lado, ele nota que há algo de estranho e começa a se esconder na banheira cheia de água gelada. Nisso, os caçadores acreditam que os movimentos detectados eram de um gato. Acontece que a agente duvida disso, fazendo os dois caras irem lá pessoalmente, e conforme os sacanas invadem os apartamentos, as aranhas mecânicas notam a bolha de ar agitando a água. Apenas esse leve movimento faz elas irem para cima do procurado, que começa a ser eletrocutado pelos robôs, e para não ser derrubado, ele mostra um novo olho para elas. Assim os policiais caem nessa armação e acreditam que é outra pessoa, e provavelmente apareceu para Ivana que o cara que foi escaneado era o McLovin e a identidade extremamente convincente dele. Na manhã seguinte, o Danny segue avaliando a cena do crime, e o canalha nota que há um reflexo de uma mulher no espelho. Sendo assim, vai ter uma quarta pessoa no momento da finalização. E falando no suposto culpado, o John passa por um passeio escolar em que as crianças são ensinadas sobre os benefícios do departamento pré-crime, e ao se abaixar, o mano usa aquela substância para modificar o próprio rosto. Em seguida, o coitado vira o fofão e se infiltra nas instalações da corporação, e por pouco não perde os globos oculares dele no ralo. Tendo superado esse primeiro obstáculo, ele dá de cara com o Wally conversando com os pré-códigos, e ao ver o invasor, o cientista fica em choque. Porém, o ex-detetive não dá a mínima, e primeiro bloqueia as portas, para daí exigir a ideia do antigo colega dele, que decide cooperar sem questionar. Acontece que o agente judicial nota que a garota na finalização será a Agatha, fazendo eles concluírem que o procurado vai resgatar a menina, que agora tá tendo a mente vasculhada por conta da visão apagada. O azar é que nem o cuidador dela tá conseguindo achar a premonição do John, e essa demora permite que os policiais cheguem no lugar. Então, o foragido não tem escolha, a não ser pegar a menina e descer pelo ralo do tanque. E pra piorar ainda mais pro lado deles, o pesquisador revela que sem a careca, os outros dois não conseguem prever mais os crimes. Logo, a única chance deles pegarem o antigo comandante do departamento é indo até o local em que a finalização será cometida. Falando neles, o ex-investigador faz o possível para acalmar a moça, que ainda tá transtornada por tudo o que rolou, e pelo efeito dos hormônios injetados nela. E como vão precisar se disfarçar, o sequestrador para pegar umas roupas e descobre que o nome registrado nos novos olhos é Yakamoto. Já os inimigos deles concluem que mesmo tendo a Agatha, ele não vai poder acessar as memórias dela sem a tecnologia certa. Daí, a ideia é ir atrás do fabricante do mecanismo. Aí conhecemos o Rufus, que vende simulações para os clientes dele sonharem com o que quiserem, como coisas relaxantes e até finalizar o próprio chefe. Mas a negociação dele é interrompida pelo John, e num primeiro momento, o hacker não acredita que o cara trouxe um pré-código, mas ao olhar bem, o sujeito fica em choque ao descobrir que é verdade. Ele chega a ajoelhar e tentar se explicar, porém, o fugitivo corta essa onda e explica que precisa acessar a mente dela, e mesmo que o criminoso diga que não sabe como fazer isso, o ex-detetive convence o idiota na base da pressão. O problema é que o babaca tem como exigência gravar as memórias da coitada, só que essa ideia, obviamente, vai por água abaixo, e o trio começa a agir assim como a gravar tudo o que tá ali. A princípio, o coitado fica em choque ao descobrir que não há uma visão apagada sobre o futuro em que ele finaliza o Léo, mas a mutante faz questão de mostrar o momento e o responsável por dar um fim na Anne. A questão é que essa sessão é interrompida na hora em que a poderosa prevê a chegada dos policiais, forçando os dois a fugirem dali. Eles chegam a um shopping, onde a jovem exige um guarda-chuva e vai prevendo vários acontecimentos aleatórios, e um dos mais importantes é a aparição de um cara de balões. Ela insiste para esperarem o sujeito passar, porque todas as bexigas ocultam os dois dos policiais. Após essa ótima sacada, a Agatha manda o John jogar umas moedas pro morador de rua. Acontece que apenas isso fez com que os outros soldados tropeçassem no barbudo, que acabou servindo de obstáculo, e o guarda-chuva não só protege dos pingos, como também esconde eles dos outros. Mais tarde, os fugitivos chegam a um hotel e o ex-investigador exige ver o registro dos quartos, apenas para descobrir que o Léo tá ali, e na mesma hora a careca sugere que o sequestrador dela fuja. E isso tá fora de cogitação, pois o maluco quer ir até o final para descobrir o que rolou com a vida dele, e por essa razão, a mutante informa o quarto daquele que ele finalizará. Assim eles sobem e acabam errando o dormitório, e ao entrarem no correto, o John descobre que existem várias fotos de crianças em cima da cama, incluindo a do Sean. Tamanha revelação deixa o pai chocado, porque há 6 anos ele se pergunta como o filho dele estaria se ainda fosse vivo, e também remoeu o desejo de vingança por quem sequestrou o garotinho. Logo, a conclusão é de que o ex-detetive não foi manipulado, e nem caiu em uma armação, e o motivo de não haver uma visão apagada sobre esse caso é pelo fato dele realmente ser destinado a se vingar e finalizar o sujeito. Acontece que a Agatha insiste que o aliado dela possui uma escolha, e pode decidir não finalizar aquele que ele mais odeia na vida dele. Por falar no diabo, o Léo aparece, e a primeira coisa que o Vingador faz é partir pra cima dele, e exigir respostas sobre o que aconteceu no sequestro, e o maníaco revela que desovou o corpo do menino em um barril. Essa informação deixa o coitado ainda mais desolado, só que a fúria continua acesa, e o John bate ainda mais no bandido, que agora fica por um triz. Porém, o pai desolado se mantém firme e forte, e não dispara. Agora ele dá voz de prisão contra aquele que tirou a vida do Sean. O estranho é que o Léo insiste pra ser finalizado, porque na verdade o sujeito não cometeu nenhum daqueles crimes. A nova informação é que o maluco tava preso, até ser recrutado por
um babaca misterioso, que prometeu ajudar a família dele caso esse coitado se passasse por um suposto finalizador de crianças. Por esse motivo, o doido pede para ser baleado, mas entendendo a situação, o John decide acalmar o mano, em vez de tomar decisões precipitadas, até que o tolo simplesmente obriga o ex-policial a finalizar isso de uma vez. Quem entra em desespero é a Agatha, e quando os dois fogem, o Danny chega para investigar, e nota que aquilo tá muito estranho, pois já investigou finalizações antes, e ninguém deixaria aquelas fotos dando sopa, justamente por serem provas de crimes. Em paralelo, o Lamar tá preocupado pelo fato do noticiário anunciar a primeira falha do departamento pré-crime, e o representante de lá deixa claro que foi um erro humano, e não dos clarividentes. Após essa notícia, o velho é acionado pelo agente judicial, que decide se encontrar com o grisalho para repassar os fatos, já que agora o engomadinho sabe que o John não é o criminoso. E primeiro, o caçador mostra a arma do ex-chefe do departamento. Vemos que o supervisor mostra a primeira gravação da finalização da Annie, que foi registrada pelos gêmeos, e essa versão é diferente da Agatha, porque as ondas do rio, em que a mulher teria sido afogada, se movem em direções opostas. Para complementar essa ideia, o malandro lembra que o departamento também lida com os déjà-vus dos pré-códigos, que inicialmente são descartados pelos investigadores. Sendo assim, a teoria do esperto é que inicialmente contrataram um viciado qualquer para atacar a Annie, e esse primeiro capanga seria impedido e preso. Nisso, aquele por trás de tudo analisaria os detalhes do crime expostos na visão dos mutantes, e cometeria a finalização da mesma forma, e os técnicos olhariam essa cena e pensariam que se trata de um déjà-vu dos carequinhas. Ou seja, os policiais apenas iriam apagar as memórias, por acreditarem que são ecos e imagens repetidas do que já foi solucionado. E pro responsável por isso, ter acesso a essas gravações, ele precisa ter um cargo alto. Ao ouvir toda essa explicação, o Lamar comenta que não há nenhum barulho lá fora, e o que ele quer dizer é que o pré-crime não tá ali pra impedir o plano dele, que é meter uma bala no Danny. Dessa maneira, o canalha dá um fim no Sherlock Holmes, e depois dessa sacanagem, a Lara liga e revela que o John e a Agatha chegaram. E como a coitada acredita que o coroa é de confiança, ela pede pro maníaco não avisar o outro investigador, que a essa altura já tá tudo estourado no chão, além de ter sido finalizado com a arma que era do fugitivo. Agora vemos os três reunidos, e de um lado, a mutante vai ao antigo quarto do Sean. Já os divorciados conversam sobre a armação que envolve eles, e o fugitivo logo conclui que tá sendo caçado por descobrir sobre a Annie. Em seguida ele corre pra falar com a pré-código, que começa a ter visões de um futuro em que o filho do casal vive ao lado da família, e essas palavras emocionam os dois. Ver a emoção de ambos, principalmente do ex-detetive, faz a Agatha comentar que a outra mulher também gostaria de reencontrar a filhinha dela, e mesmo que ela não tenha sido finalizada, essa pessoa também não tá viva. É claro que cada uma dessas palavras parece bem enigmática, mas o John saca que a careca é a filha da Annie, tanto que pergunta pra jovem quem foi o culpado por finalizar a viciada. O azar é que a clarividente avisa que o procurado precisa fugir o quanto antes, porque uma nave chega, e antes de qualquer coisa, todos ali prendem o coitado de uma vez por todas. Horas depois, o Wally volta a cuidar da Agatha, e o John é preso pelo Garrian. E agora, o Lamar conversa com a Lara sobre o caso, e é claro que o velho mantém a postura de bonzinho. Ele é apressado pela assistente, e comenta que decidiu continuar na direção do pré-crime, pra honrar o legado dele, e do antigo comandante de lá. Daí, a mulher questiona a respeito da Annie. Num primeiro momento, o canalha se faz de desentendido, e por mais que a moça comente que o ex-esposo dela falou muito sobre essa mulher, o criminoso continua fingindo não saber nada sobre. Essas respostas escorregadias fazem a mãe traumatizada comentar que o antigo companheiro dela entrou pra pré-crime, justamente para impedir que casos como o do Sean ocorressem. Mesmo assim, o Lamar vai levando ela na lábia, e não só pede ajuda para amarrar a gravata, como também garante que vai avaliar o caso da tal Annie, que foi finalizada num afogamento. Só que esse foi o vacilo dele, já que a Lara nunca revelou esse detalhe da finalização dela, e ao ver que escorregou na própria mentira, o sacana comenta que amanhã irá visitar a jovem para os dois discutirem isso. Aí a moça que já pegou a maldade no ar, olha para as pistas encontradas na investigação, e com a pistola, a malandra exige que o Garrian solte o amado dela, e vemos que ela entrou ali com o antigo olho do John. Após esse momento tenso, o farsante recebe uma pistola, que representa uma grande honraria na tradição dos Estados Unidos, até o ponto em que alguém faz uma ligação de emergência pro velho. O sujeito que acionou o mafioso começa a falar de toda a armação por trás dessa farsa, assim como repassa toda a estratégia do engomadinho. No passado, a Annie voltou para buscar a Agatha, e como o maldito sabia do potencial da mutante, ele usou a corporação para forjar a finalização perfeita e tirar a ex-viciada da jogada, e tudo foi como o Danny havia teorizado. Isso faz a carequinha começar a lembrar do dia em que a mãe dela foi apagada pelo velhote, e ao pedir a ajuda do Jed, a Lara faz com que todos assistam às memórias da órfã, e essas imagens deixam todos chocados. Vendo que a situação tá apertando, o coroa começa a fugir, e enquanto todos estão vendo a verdade, o corrupto se arma e vai atrás de um homem encapuzado. Só que essa perseguição é um sinal, porque o novo crime previsto é o Lamar finalizando o John, que é encurralado pelo antigo mentor dele, que agora é o inimigo. E estando frente a frente com o responsável por todo esse caos, o ex-detetive comenta que o pré-crime já previu tal encontro, e agora, o diretor pede para finalizá-lo e ser detido, mas isso provaria a eficiência do departamento. Por outro
outro lado, o maníaco pode mudar o destino e tomar outra decisão, e a escolha dele é finalizar a si mesmo. Com o passar do tempo, o departamento foi desmanchado, os prisioneiros foram soltos sob supervisão das autoridades, e no fim o John e a Lara voltaram, e a mulher engravidou novamente. Já os 3 mutantes foram para um lugar escondido, onde viverão em paz e unidos. Fala galera, como será que a polícia vai lidar com as finalizações agora? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.